Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais uma história emocionante que preparamos especialmente para vocês. Estamos aqui para compartilhar momentos que vão tocar seus corações e, quem sabe, fazer vocês refletirem sobre como o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Imaginem uma mansão imponente, onde uma mulher trabalha incansavelmente há anos, praticamente invisível aos olhos do dono. Uma faxineira dedicada que observa a vida dos moradores sem nunca realmente fazer parte dela. Até que um dia, um acidente com uma criança muda tudo. De repente, aquela que sempre esteve nas sombras é vista pela primeira vez. O que acontece quando um milionário viúvo percebe que a felicidade talvez estivesse bem debaixo de seu nariz o tempo todo? E como uma simples funcionária lida com sentimentos que jamais imaginou poder nutrir pelo patrão. Entre a distância social e a proximidade dos corações, o destino traça caminhos surpreendentes. Será que o amor é capaz de superar barreiras sociais? E como uma criança de 5 anos pode ser o cupido mais eficiente nessa história? Ah, se eu contasse tudo agora, perderia a graça, não é mesmo? Quero agradecer de coração a todos vocês que acompanham nosso canal, que deixam seus lindos comentários e compartilham nossas histórias. Isso nos motiva a continuar trazendo essas narrativas que emocionam e inspiram. E se você ainda não faz parte da nossa família, aproveite para se inscrever agora mesmo e não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E me conta nos comentários, o que você costuma fazer enquanto ouve nossas histórias? Prepara um cafezinho, relaxa no sofá depois de um dia cansativo, talvez esteja organizando a casa ou fazendo algum artesanato. Adoro saber como vocês aproveitam esse momento. Agora, vamos iniciar nossa história. Acomode-se, respire fundo e permita-se embarcar nessa jornada de amor, superação e segundas chances. O relógio marcava 5:30 da manhã quando Luísa Martins atravessou o portão imponente da mansão dos Mendes pela terceira vez naquela semana. Seus passos eram silenciosos sobre o piso de mármore da entrada, como sempre foram durante os 3 anos em que trabalhava ali. Ela tinha o dom de se mover pela casa sem fazer ruído, quase como um fantasma gentil que cuidava de cada detalhe, sem jamais ser notada pelos moradores. A rotina era sempre a mesma. Chegava antes do sol nascer, quando Eduardo já tinha saído para suas reuniões matinais na empresa, e Isabela ainda dormia profundamente em seu quarto, decorado com princesas e unicórnios. Luísa conhecia cada canto daquela propriedade melhor do que sua própria casa. Um pequeno apartamento de um quarto onde morava sozinha, desde que sua avó faleceu 2 anos antes. A mansão era seu segundo lar, ou talvez o primeiro, considerando que passava mais horas ali do que em qualquer outro lugar. Ela subia as escadas principais com cuidado, evitando o degrau que rangia no meio do caminho, carregando sua caixa de produtos de limpeza e panos que ela mesma comprava com parte de seu salário, sempre escolhendo os melhores para cuidar daquele ambiente que respeitava profundamente. O andar superior da mansão sempre lhe causava uma sensação estranha, uma mistura de admiração e melancolia. Os corredores largos eram decorados com quadros caros e fotografias de família, que contavam uma história de amor interrompida pela tragédia. Havia retratos de Eduardo com sua falecida esposa, Marina, uma mulher loira e elegante que sorria com doçura em todas as imagens. Nas fotos mais recentes, aparecia Isabela ainda bebê no colo da mãe, e Luísa sempre se perguntava como era possível tanta felicidade caber em uma única fotografia. Ela limpava esses porta-retratos com cuidado especial, como se fossem relíquias sagradas, e às vezes se pegava observando os detalhes daquele homem que mal conhecia pessoalmente. Eduardo, nas fotos, parecia mais jovem. Seus olhos azuis brilhavam com uma alegria que Luísa nunca viu nas poucas vezes que o cruzou pelos corredores. O tempo e a perda tinham mudado aquele homem, ela percebia pelos pequenos sinais que só alguém que limpa uma casa com atenção consegue notar. As xícaras de café abandonadas pela metade, os papéis de trabalho espalhados pela mesa de jantar que ele usava como escritório improvisado,
as cortinas sempre fechadas no escritório principal, como se ele quisesse manter o mundo lá fora. Naquela manhã específica, Luísa começou sua rotina pelo quarto de Isabela, como sempre fazia. A menina dormia com os cabelos loiros espalhados pelo travesseiro, abraçada a um urso de pelúcia que já estava desbotado de tanto carinho. Luísa sorriu ao ver os desenhos espalhados pela mesinha rosa. Sempre a mesma cena repetida, com diferentes variações. Uma família composta por um homem alto de cabelos escuros, uma menina pequena de vestido rosa e uma terceira figura feminina que variava entre ter cabelos loiros ou castanhos. Às vezes usando vestidos, outras vezes roupas mais simples. Aqueles desenhos tocavam o coração de Luísa de uma forma que ela preferia não analisar muito profundamente. A menina estava claramente sentindo falta de uma presença materna, e isso ficava evidente em cada traço colorido de seus desenhos infantis. Enquanto organizava os brinquedos e roupas pelo quarto, Luísa se pegou imaginando como seria cuidar de uma criança todos os dias, fazer parte verdadeiramente de sua rotina, estar presente não apenas para limpar, mas para conversar, brincar, ensinar pequenas coisas da vida. Ela balançou a cabeça, afastando esses pensamentos que considerava inadequados para sua posição, e seguiu para o próximo cômodo da casa. Do outro lado da cidade, Eduardo Mendes estava em sua 40ª reunião consecutiva daquela semana, tentando se concentrar nos gráficos e planilhas que seus funcionários apresentavam na tela grande da sala de conferências. Sua empresa de tecnologia estava passando por uma fase de expansão importante e todos os detalhes precisavam de sua aprovação pessoal. Mas sua mente continuava vagando para casa, especificamente para Isabela, que tinha acordado com febre na noite anterior. Ele tinha dado o remédio prescrito pelo pediatra, medido a temperatura 3 vezes antes de sair para o trabalho e deixado instruções detalhadas com a governanta sobre o que fazer caso a situação piorasse. Ainda assim, uma preocupação constante roía seu peito desde que saiu de casa. Senhor Mendes, o senhor gostaria de revisar os números do último trimestre antes de prosseguirmos? A voz do diretor financeiro o trouxe de volta à realidade. Eduardo assentiu, tentando focar sua atenção nos dados apresentados, mas seu celular vibrou naquele exato momento. Era a escola de Isabela, informando que, devido à febre, ela não poderia comparecer às aulas naquele dia. Ele suspirou, dividido entre a responsabilidade profissional e a paterna, uma luta constante em sua vida desde que se tornou pai solteiro. A reunião se estendeu mais do que o previsto, e Eduardo se viu pressionado entre fechar um contrato milionário que vinha negociando há meses e voltar para casa para cuidar da filha. Ele tentou ligar para a governanta, mas ela não atendia o telefone, o que aumentou sua ansiedade. Finalmente, por volta das 10 da manhã, conseguiu contato e foi informado de que a mulher tinha uma emergência familiar e precisaria se ausentar pelo resto do dia. Mas a menina está bem, Sr. Eduardo. A febre baixou um pouco e ela está no quarto brincando, disse a governanta antes de desligar apressadamente. Eduardo ficou em um dilema terrível: cancelar todas as reuniões do dia e possivelmente perder um negócio crucial, ou confiar que Isabela, mesmo com 5 anos, conseguiria ficar sozinha em casa por algumas horas até ele conseguir se liberar. Ele optou por um meio-termo que julgou seguro. Ligou para casa e conversou com Isabela, explicando que ela deveria ficar no quarto, não sair para o jardim por causa da febre e que ele voltaria o mais rápido possível. A menina, com a voz um pouco rouca, mas animada, prometeu ser uma menina boa e ficar quietinha até o papai chegar. Ele desligou o telefone com o coração apertado, mas decidido a resolver os compromissos o mais rapidamente possível. Enquanto isso, na mansão silenciosa, Luísa tinha terminado a limpeza do andar superior e descido para a cozinha, onde sempre preparava um lanche leve caso Isabela acordasse com fome. Ela não sabia da febre da menina, pois sua rotina normal a fazia sair antes da família acordar, mas naquele dia, Eduardo tinha saído mais cedo ainda por causa da reunião importante. Luísa estava organizando a despensa quando ouviu passos pequenos descendo a escada. Isso era inusitado,
pois Isabela normalmente estava na escola naquele horário. Ela parou o que estava fazendo e prestou atenção, imaginando se não tinha sido apenas sua imaginação. Os passos pararam na sala, e depois ela ouviu a voz doce e curiosa de Isabela. Oi? Tem alguém aí? Luísa ficou paralisada por um momento. Em 3 anos de trabalho naquela casa, ela nunca tinha sido descoberta pela menina durante o expediente. Seu primeiro instinto foi se esconder, manter a rotina de invisibilidade que sempre funcionou tão bem, mas algo na voz da criança a impediu de fugir. Havia uma solidão naquele oi que tocou seu coração maternal, um tom que sugeria que a menina estava procurando por companhia, por alguém com quem pudesse conversar. Luísa respirou fundo e saiu da cozinha, encontrando Isabela na entrada da sala de estar, ainda de pijama, segurando seu urso de pelúcia favorito. A menina tinha os olhos um pouco avermelhados, provavelmente da febre, mas seu rosto se iluminou ao ver Luísa. Oi, eu sabia que tinha alguém aqui. Você é a moça que deixa meu quarto sempre cheiroso e organizado? A pergunta inocente fez Luísa sorrir involuntariamente. Sim, sou eu. Meu nome é Luísa, e você deve estar doente, não é? Por que não está na escola? Isabela se aproximou com a confiança natural das crianças, sem a barreira de formalidade que os adultos costumam criar. Eu tive febre, mas já estou melhor. O papai disse para eu ficar no quarto, mas eu ouvi barulhos e fiquei curiosa. Você trabalha aqui há muito tempo. Eu sempre quis te conhecer. A espontaneidade da menina desarmou completamente as defesas profissionais de Luísa. Ela se abaixou para ficar na altura de Isabela e respondeu. Trabalho aqui há 3 anos, desde antes de você aprender a falar direito. Mas você deveria estar descansando, não é? Seu pai deve estar preocupado. Isabela balançou a cabeça, os cachos loiros dançando. Ele voltou para o trabalho. Disse que era muito importante. Mas eu não estou com sono e estou entediada no quarto. A conversa entre as duas foi interrompida quando Isabela teve uma ideia súbita. Seus olhos brilharam com travessura infantil e ela perguntou. Luísa, você quer ver meus desenhos? Eu desenho a minha família, mas sempre falta uma pessoa. Talvez você possa me ajudar a descobrir quem é. Sem esperar resposta, a menina correu de volta para as escadas, gritando por cima do ombro. Vem comigo, eles estão no meu quarto. Luísa hesitou, sabendo que não deveria abandonar seu trabalho para brincar com a filha do patrão. Mas algo mais forte que a razão a impulsionou a seguir Isabela. Quando chegou ao quarto, encontrou a menina espalhando vários desenhos pelo chão, todos mostrando variações da mesma cena familiar. Olha, este aqui é o papai, disse Isabela, apontando para uma figura alta e escura. Esta sou eu, lhe continuou, indicando uma menina pequena de vestido rosa. Mas eu sempre desenho uma terceira pessoa e nunca sei quem é. Você acha que é a mamãe que foi para o céu? A pergunta tocou profundamente o coração de Luísa, que se ajoelhou ao lado da menina para observar melhor os desenhos. Talvez seja assim, querida. Sua mamãe certamente está te protegendo de onde ela está. Isabela ficou pensativa por um momento. Depois sorriu. Ou talvez seja alguém que vai aparecer na nossa vida, como nas histórias de princesa que eu leio. Foi nesse momento de intimidade inesperada entre as duas que a tragédia quase aconteceu. Isabela, empolgada para mostrar mais desenhos, lembrou que tinha guardado alguns no topo de uma estante alta no canto do quarto. Tem mais desenhos lá em cima. Eu vou pegar para você ver. Antes que Luísa pudesse reagir, a menina já estava escalando a estante de madeira, usando as prateleiras inferiores como degraus. Isabela, não! Desce daí agora! Gritou Luísa, levantando-se rapidamente, mas já era tarde. A estante, que não estava fixa na parede, começou a balançar perigosamente com o peso da criança. Isabela, assustada com o movimento e com o grito de Luísa, perdeu o equilíbrio e soltou as mãos. A estante começou a tombar para frente, e junto com ela vinham livros pesados, porta-retratos de vidro, um pequeno televisor e vários brinquedos que estavam nas prateleiras superiores. Tudo aconteceu em câmera lenta para Luísa. Ela viu o terror nos olhos de Isabela, ouviu o rangido da madeira se quebrando
e sentiu seu coração parar por um segundo antes de seus instintos maternais assumirem o controle completamente. Sem hesitar por nenhum segundo, Luísa se jogou para frente, colocando seu próprio corpo entre Isabela e a estante que desabava. O impacto foi forte e doloroso. As prateleiras de madeira bateram em suas costas e ombros, enquanto livros, porta-retratos e brinquedos caíam ao redor das duas. O barulho foi ensurdecedor. Vidros se quebraram, e a poeira levantou formando uma nuvem no quarto colorido de Isabela. Por alguns segundos tudo ficou em silêncio. Apenas o som da respiração ofegante de ambas ecoando no ambiente destruído. Luísa estava por cima de Isabela, protegendo-a completamente, seus braços formando um escudo ao redor da menina. Ela sentia dor nas costas onde a madeira tinha batido, mas o que importava era que Isabela estava viva e aparentemente ilesa. A menina estava tremendo, seus olhos arregalados de susto, mas não chorava. Em vez disso, ela olhava para Luísa com uma mistura de admiração e gratidão que ia muito além de sua pouca idade. "Você me salvou", sussurrou Isabela, sua voz pequena, mas cheia de emoção. "Você realmente me salvou como uma super-heroína de verdade." Luísa tentou sorrir apesar da dor, afastando alguns fios de cabelo do rosto suado de Isabela. "Você está bem? Não se machucou?" A menina balançou a cabeça, ainda impressionada com o que tinha acabado de acontecer. "Não, estou bem." "Mas você está sangrando." Luísa olhou para seus braços e viu que tinha alguns cortes superficiais, nada muito grave, mas que pingavam algumas gotas de sangue no chão. Com cuidado, Luísa se levantou e ajudou Isabela a sair debaixo dos destroços. O quarto, que antes era perfeitamente organizado, agora parecia ter sido atingido por um tornado. Roupas, brinquedos, livros e vidros quebrados estavam espalhados por toda parte. Entre os objetos destruídos, Luísa reconheceu um relógio antigo de pêndulo, que costumava admirar quando limpava o quarto. Agora estava em pedaços, seus ponteiros dourados tortos e o vidro completamente estilhaçado. Ela sabia que aquele relógio era uma peça valiosa, provavelmente uma herança de família. E seu coração se apertou ao pensar na reação de Eduardo quando visse a destruição. "Meu Deus, o que eu vou fazer agora?" murmurou para si mesma, passando as mãos pelos cabelos que tinham se soltado do coque durante o acidente. Isabela percebeu a preocupação de Luísa e, com a sabedoria inocente das crianças, pegou sua mão machucada. "Não se preocupe, Luísa. Meu papai não vai ficar bravo com você. Você me salvou, você é uma heroína." Mas Luísa conhecia bem a rotina da casa e sabia que Eduardo era extremamente cuidadoso com seus pertences, especialmente aqueles que tinham valor sentimental. Ela respirou fundo, tentando pensar em como explicaria a situação sem parecer irresponsável. O mais importante agora era cuidar dos ferimentos dela e de Isabela, certificar-se de que a menina estava realmente bem, e depois pensar em como limpar toda aquela bagunça antes que Eduardo chegasse em casa. "Vamos para a cozinha, querida", disse Luísa, guiando Isabela pelos destroços com cuidado para não pisarem em vidro. "Preciso limpar esses cortes e verificar se você não tem nenhum machucado escondido." Enquanto desciam as escadas, Isabela não parava de falar, a adrenalina do susto ainda correndo por suas veias. "Foi como nos filmes, Luísa. Você voou para me proteger. Eu nunca vi ninguém ser tão corajosa assim. Você tem superpoderes mesmo ou foi só coragem?" A pergunta ingênua fez Luísa sorrir apesar de toda a confusão. "Não tenho superpoderes, Isabela. Apenas fiz o que qualquer pessoa que se importa com você faria. Quando vemos alguém que amamos em perigo, nosso corpo reage automaticamente para proteger essa pessoa." A palavra "amamos" saiu naturalmente de seus lábios, e Luísa ficou surpresa com sua própria espontaneidade. Ela realmente tinha desenvolvido um carinho maternal por Isabela durante todos esses anos observando seu crescimento à distância, mas nunca tinha verbalizado esse sentimento antes. Isabela parou no meio da escada e olhou para Luísa com olhos brilhantes. "Você me ama, Luísa? De verdade?" A pergunta simples e direta fez o coração de Luísa se apertar.
Claro que amo, querida. Como não amar uma menina tão doce e especial como você? Isabela sorriu com toda a pureza de seus 5 anos e pulou o último degrau. Eu também te amo, Luísa. Desde sempre, eu sempre soube que você era especial. Na cozinha, Luísa lavou cuidadosamente os arranhões nos braços e rosto, enquanto Isabela, sentada no balcão, a observava atentamente, fazendo perguntas sobre cada movimento. Por que você está limpando o machucado com essa água? Não dói? Você vai precisar de band-aid? Eu tenho uns bem bonitos no meu quarto, com desenhos de unicórnio. A tagarelice da menina era reconfortante, mostrando que ela havia se recuperado completamente do susto. Luísa explicou pacientemente cada passo dos primeiros socorros, transformando o momento em uma pequena lição educativa. Sempre que nos machucamos, precisamos limpar bem o ferimento para não infeccionar. A água limpa tira a sujeira e os germes. Dói um pouquinho no início, but depois fica melhor. Isabela balançava as perninhas enquanto assistia, absorvendo cada palavra como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Você é muito inteligente, Luísa. Aposto que você sabe fazer um montão de coisas. Por que você trabalha limpando casa? Você podia ser professora, ou médica, ou qualquer coisa. A pergunta inocente tocou em uma ferida emocional que Luísa carregava há anos. Ela pausou por um momento, escolhendo as palavras certas para responder a uma criança. Às vezes, querida, a vida não nos dá todas as oportunidades que gostaríamos de ter. Mas isso não significa que devemos ficar tristes. Eu gosto de cuidar desta casa, de deixar tudo limpinho e organizado para você e seu papai viverem bem. Foi nesse momento de intimidade entre as duas que Eduardo chegou em casa, 3 horas mais cedo do que o normal. Ele tinha conseguido adiantar suas reuniões depois de ficar extremamente preocupado durante toda a manhã, especialmente após não conseguir mais contato com a governanta. Sua primeira intenção era subir direto para o quarto de Isabela, mas as vozes vindas da cozinha o fizeram parar. Uma das vozes era claramente de sua filha, animada e tagarela como sempre, mas a outra era desconhecida, uma voz feminina suave, paciente, com um tom maternal que ele não ouvia desde a morte de Marina. Eduardo franziu as sobrancelhas confuso. Quem poderia estar em sua casa àquela hora? A governanta tinha dito que precisava sair, e ele não esperava ninguém. Com passos silenciosos, ele se aproximou da entrada da cozinha e parou na porta, observando uma cena que o deixou completamente sem palavras. Isabela estava sentada no balcão, balançando as pernas e conversando animadamente, com uma mulher que ele reconheceu vagamente como alguém que já tinha visto pela casa, mas nunca havia prestado atenção. A mulher estava cuidadosamente limpando alguns arranhões no braço, e Isabela a observava com adoração total estampada no rosto. Luísa, quando você terminar de cuidar dos seus machucados, você pode me ensinar a fazer aqueles biscoitos que deixam a cozinha cheirosa? Eu sempre quis aprender. Eduardo ficou ainda mais confuso. Biscoitos? Machucados? Luísa? Quem era essa mulher e o que estava acontecendo em sua casa? Claro, querida, posso te ensinar sim, mas primeiro vamos cuidar da bagunça lá em cima, não é? Seu papai vai chegar em casa e não podemos deixar seu quarto daquele jeito. A resposta de Luísa fez Eduardo se alertar. Que bagunça, que quarto! Ele deu um passo para frente, fazendo o piso de madeira ranger levemente. Ambas as mulheres, a grande e a pequena, viraram-se imediatamente na direção do som. O rosto de Isabela se iluminou como um sol. Papai, papai, você voltou cedo. Você precisa conhecer a Luísa. Ela me salvou. Ela é uma super-heroína de verdade. Isabela pulou do balcão e correu na direção do pai, abraçando suas pernas com toda a força. Eduardo automaticamente colocou a mão na cabeça da filha, mas seus olhos estavam fixos na mulher que permanecia parada perto da pia, com uma expressão que misturava alívio e nervosismo. Era a primeira vez que Eduardo realmente olhava para Luísa Martins. Durante 3 anos ela havia sido apenas uma presença discreta em sua casa, alguém que chegava cedo e saía tarde, deixando tudo perfeitamente limpo e organizado. Mas agora, vendo-a assim iluminada pela luz natural da cozinha,
com os cabelos levemente desalinhados caindo sobre os ombros e com uma expressão gentil no rosto, Eduardo se deu conta de que ela era uma mulher bonita. Muito bonita, na verdade. Seus olhos verdes eram expressivos e inteligentes, sua pele tinha um tom dourado natural, e havia algo em sua postura que transmitia dignidade e doçura ao mesmo tempo. Isabela, o que aconteceu? Eduardo perguntou, tentando entender toda aquela situação inusitada. Por que você não está na escola? E quem é? Ele pausou, percebendo que não sabia nem o nome completo da mulher que trabalhava em sua casa há tanto tempo. Luísa deu um passo para frente, suas mãos ainda úmidas do curativo improvisado. Senhor Mendes, meu nome é Luísa Martins. Eu trabalho aqui há 3 anos, cuidando da limpeza da casa. Isabela não foi à escola hoje porque estava com febre e aconteceu um pequeno acidente no quarto dela. Eduardo notou os cortes nos braços de Luísa e a preocupação cresceu em seu peito. Que tipo de acidente? Vocês se machucaram? Antes que Luísa pudesse responder, Isabela se adiantou com toda a sua empolgação infantil. Papai, foi incrível. Eu quis pegar uns desenhos em cima da estante e ela começou a cair, mas a Luísa voou e me protegeu. Ela se machucou para me salvar. Ela é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias ao imaginar o que poderia ter acontecido com sua filha. Uma estante caindo poderia ter causado ferimentos graves, ou até mesmo... Ele preferiu não completar o pensamento. Seus olhos se voltaram para Luísa com uma intensidade nova. Você se jogou para proteger Isabela? Luísa assentiu modestamente. Qualquer pessoa faria o mesmo, Sr. Mendes. Eu apenas reagi por instinto quando vi que ela estava em perigo. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, processando tudo o que tinha acabado de ouvir. Sua filha poderia ter se machucado gravemente, ou pior, e essa mulher que ele mal conhecia havia arriscado a própria segurança para salvá-la. Ele olhou novamente para os cortes nos braços de Luísa, para a expressão serena em seu rosto, para o jeito como Isabela se agarrava nele, mas mantinha os olhos fixos em sua salvadora. Uma onda de gratidão profunda tomou conta de seu peito, misturada com algo que ele não conseguia identificar direito. Eu não sei como agradecer, disse Eduardo, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Você arriscou sua própria segurança para proteger minha filha. Isso é... Ele pausou, procurando as palavras certas. Isso é extraordinário. Luísa sentiu o rosto esquentar com o elogio e baixou os olhos. Não foi nada extraordinário, Sr. Mendes. Eu apenas fiz o que meu coração mandou fazer. Eduardo se aproximou mais um pouco, e pela primeira vez em 3 anos, realmente observou a mulher que cuidava de sua casa. Havia algo nela que transmitia uma paz que ele não sentia há muito tempo, uma serenidade que contrastava com a agitação constante de seu mundo empresarial. Você precisa ir ao hospital, disse ele, notando que alguns cortes pareciam mais profundos. Deixe-me levar você para fazer um curativo adequado. Luísa balançou a cabeça rapidamente. Não é necessário, Sr. Mendes. São apenas arranhões superficiais. Já limpei tudo e vão sarar sem problemas. Mas Eduardo não aceitou a recusa. Eu insisto. É o mínimo que posso fazer depois do que você fez pela Isabela. Enquanto os adultos conversavam, Isabela correu até a cozinha e voltou com uma caixinha de band-aids coloridos. Luísa, você pode usar os meus. São os mais bonitos que existem, com unicórnios e arco-íris. Ela estendeu a caixinha com um sorriso orgulhoso. Eduardo observou a interação entre sua filha e Luísa, notando como a menina parecia completamente à vontade com a funcionária, como se fossem velhas amigas. Havia uma naturalidade ali que o surpreendeu. Isabela sempre foi tímida com estranhos, mas com Luísa ela era espontânea e carinhosa. Obrigada, querida, disse Luísa, aceitando um band-aid cor-de-rosa com desenhos de unicórnio. Este aqui é perfeito para o meu braço. Ela colou o band-aid com cuidado e Isabela bateu palmas de alegria. Agora você tem um unicórnio da sorte. Minha mamãe costumava dizer que os unicórnios protegem as pessoas boas. A menção à falecida esposa fez Eduardo engolir em seco, mas para sua surpresa não sentiu a dor habitual.
Em vez disso, havia algo reconfortante em ver Isabela compartilhar memórias da mãe com alguém que claramente se importava com ela. Eduardo percebeu que há meses não via sua filha tão animada, tão espontaneamente feliz. Geralmente, ela era uma criança calma demais para a idade, como se carregasse uma tristeza que não conseguia expressar completamente. Mas ali, naquela cozinha com Luísa, ela estava radiante. Senhor Mendes, disse Luísa, voltando sua atenção para ele, eu preciso subir e limpar a bagunça no quarto da Isabela antes que alguém se machuque pisando nos vidros quebrados. E eu também gostaria de me desculpar pelos objetos danificados. Vi que um relógio antigo se quebrou e imagino que tinha valor sentimental. Eu assumo total responsabilidade e pagarei pelos danos. Eduardo balançou a cabeça, genuinamente surpreso com a honestidade e responsabilidade de Luísa. Não quero nem ouvir falar nisso. Objetos podem ser substituídos, mas minha filha não. Se houve danos materiais, foi um preço baixíssimo pelo que você fez. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos verdes de Luísa. Na verdade, eu é que deveria estar me desculpando. Deixei minha filha sozinha em casa quando ela estava doente. Se algo tivesse acontecido... Ele não conseguiu terminar a frase. Luísa viu a culpa nos olhos dele e sentiu seu coração se apertar. O senhor não podia saber que isso aconteceria. O senhor é um pai dedicado. Eu vejo isso todos os dias, pelo cuidado que tem com a casa, com as coisas da Isabela. Às vezes, as circunstâncias nos forçam a tomar decisões difíceis. Eduardo ficou surpreso com a sabedoria e gentileza nas palavras de Luísa. Há quanto tempo ninguém o consolava assim? Há quanto tempo alguém entendia suas dificuldades sem julgá-lo? Papai, interrompeu Isabela, puxando a camisa do pai. Posso mostrar para a Luísa os meus livros novos? E depois ela pode ficar para o jantar? Por favor. Eduardo hesitou. Nunca tinha convivido socialmente com nenhum funcionário da casa. Havia uma linha invisível que ele sempre manteve entre vida pessoal e profissional. Mas olhando para Isabela, vendo o brilho em seus olhos e depois olhando para Luísa, vendo a gentileza genuína em seu rosto, ele sentiu essa linha se dissolver um pouco. Claro, querida. Mas primeiro vamos ajudar Luísa a arrumar seu quarto, e depois vamos cuidar adequadamente dos machucados dela. Luísa começou a protestar novamente. Senhor Mendes, eu posso limpar sozinha, não é necessário. Mas Eduardo levantou a mão, interrompendo-a. Você salvou minha filha. A partir de agora, você não é apenas a funcionária que cuida da minha casa. Você é alguém importante para nossa família. E pessoas importantes não limpam sozinhas os estragos causados por acidentes que não foram culpa delas. As palavras de Eduardo fizeram Luísa sentir algo estranho no peito, uma sensação quente que ela não conseguia identificar completamente. Pela primeira vez em 3 anos, ela não era invisível naquela casa. Pela primeira vez, ela era vista, reconhecida, valorizada. Os 3 subiram juntos para o quarto de Isabela e Eduardo ficou chocado com a dimensão da destruição. A estante pesada estava completamente tombada, livros espalhados por todos os lados, roupas misturadas com vidros quebrados, brinquedos danificados. Ele imaginou sua filha pequena sendo esmagada por tudo aquilo e sentiu as pernas fraquejarem. Meu Deus, murmurou, se você não estivesse aqui... Luísa percebeu o impacto que a visão estava causando nele e tocou levemente seu braço. Mas eu estava aqui e ela está bem. É isso que importa. O toque dela, suave e reconfortante, fez Eduardo olhar diretamente em seus olhos. Por alguns segundos, eles ficaram assim, em um momento de conexão silenciosa que nenhum dos dois esperava. Isabela, alheia à atenção entre os adultos, começou a juntar seus brinquedos favoritos. Olha, Luísa, este urso não quebrou, e estas bonecas também estão inteiras. Acho que seus superpoderes protegeram meus brinquedos também. A alegria da menina quebrou o momento entre Eduardo e Luísa, mas deixou uma sensação estranha no ar. Eles começaram a trabalhar juntos na limpeza, Eduardo cuidando dos vidros quebrados, enquanto Luísa organizava roupas e brinquedos. Durante todo o processo, eles conversavam naturalmente,
descobrindo pequenos detalhes um sobre o outro. Eduardo descobriu que Luísa tinha estudado até o ensino médio, que morava sozinha desde a morte da avó, que tinha um talento natural para a organização e um carinho genuíno por crianças. Luísa descobriu que Eduardo era mais gentil e humano do que imaginava, que ele se sentia sobrecarregado com as responsabilidades de ser pai solteiro, e que havia uma tristeza profunda em seus olhos que ia muito além da perda da esposa. Quando terminaram a limpeza, o quarto estava novamente organizado, mas faltava a estante que tinha quebrado além do reparo. Amanhã mesmo eu compro uma nova, disse Eduardo, e desta vez vou mandá-la fixar na parede para evitar acidentes. Isabela bateu palmas. Posso escolher a cor? Quero uma rosa ou lilás. Eduardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Luísa via desde que o conhecia. Pode escolher a cor que quiser, princesa. Depois disso, os três desceram para a sala onde Isabela mostrou orgulhosamente seus livros novos para Luísa. Eduardo observou de longe, notando como sua filha estava diferente, mais animada, mais falante. Era como se a presença de Luísa trouxesse à tona uma versão de Isabela que ele não via há meses. Quando chegou a hora do lanche, Eduardo insistiu que Luísa se juntasse a eles. Não aceito não como resposta, disse ele quando ela hesitou. Depois do que aconteceu hoje, você é a nossa convidada especial. Durante o lanche, Isabela não parou de falar, contando histórias da escola, dos amigos, dos desenhos que gostava de fazer. Eduardo percebeu que sua filha raramente era tão expansiva com ele e que a presença de Luísa, de alguma forma, a deixava mais à vontade para se expressar. Luísa, disse Isabela de repente, você tem filhos? A pergunta inocente fez Luísa ficar um pouco triste. Não tenho, querida. Ainda não encontrei a pessoa certa para formar uma família. Isabela pensou por um momento e depois disse, com a sinceridade total das crianças, você daria uma mãe perfeita. Você é carinhosa, corajosa e sabe cuidar das pessoas. As palavras de Isabela criaram um silêncio carregado na sala. Eduardo sentiu algo se remover dentro do peito, uma sensação que não experimentava há anos. Ele olhou para Luísa e, pela primeira vez, se permitiu vê-la não como funcionária, mas como mulher. E o que viu o surpreendeu. Ela era linda, gentil, corajosa, tinha todas as qualidades que ele sempre admirou em uma pessoa. Luísa, por sua vez, sentiu o olhar de Eduardo sobre ela e ficou corada. Havia algo diferente na forma como ele a olhava agora, algo que fazia seu coração acelerar de um jeito que ela não entendia completamente. Eu acho que já está ficando tarde, disse ela, tentando quebrar a tensão. Preciso ir para casa. Mas Eduardo não queria que ela fosse embora. Pela primeira vez em anos, sua casa parecia realmente um lar, cheia de vida e alegria. Não precisa ir ainda, disse ele. Por que não fica para o jantar? Isabela adoraria e eu também. Luísa olhou para ele com surpresa. Havia um convite genuíno em seus olhos, algo que ia além da gratidão pelo que tinha acontecido. Eu não sei se seria apropriado, Sr. Mendes. Eduardo se levantou e caminhou até ela. Meu nome é Eduardo. E depois de hoje, depois do que você fez, eu gostaria que nos tratássemos menos formalmente. Você salvou minha filha, Luísa. Isso criou uma conexão entre nós que vai além de qualquer relação profissional. Luísa sentiu o coração acelerar com a proximidade dele, com o jeito como ele disse seu nome. Eduardo, ela repetiu suavemente, testando como soava. Está bem, eu fico para o jantar. O jantar naquela noite foi diferente de qualquer refeição que já havia acontecido naquela mansão nos últimos 3 anos. Pela primeira vez desde a morte de Marina, Eduardo não jantou sozinho na companhia silenciosa apenas de Isabela. A mesa da sala de jantar, que normalmente parecia grande demais para 2 pessoas, agora estava preenchida com conversas, risadas e uma energia que Eduardo havia esquecido que existia. Luísa havia insistido em ajudar na cozinha, e juntos eles prepararam um jantar simples, mas gostoso. Macarrão com molho de tomate caseiro, salada verde e pão de alho.
Durante todo o preparo, Eduardo descobriu que Luísa tinha um talento natural para a culinária, temperando tudo com uma precisão que fazia a comida ficar deliciosa. Minha avó me ensinou a cozinhar quando eu era pequena, explicou ela, enquanto mexia o molho. Ela sempre dizia que comida feita com carinho tem um gosto especial. Eduardo observava cada movimento dela na cozinha, notando como ela se movia com graça e confiança, como se pertencesse àquele espaço. Havia algo profundamente reconfortante em vê-la ali, cozinhando em sua casa, cuidando de sua família, como se fosse natural. Isabela estava eufórica com a novidade de ter Luísa jantando com eles. Ela insistiu em mostrar suas melhores maneiras à mesa, usando guardanapo, pedindo as coisas por favor e obrigado, claramente querendo impressionar sua nova amiga. Luísa, você conhece histórias de princesas? Perguntou a menina enquanto enrolava o macarrão no garfo. Meu papai sempre lê para mim antes de dormir, mas ele não sabe muitas histórias novas. Eduardo sorriu um pouco constrangido. Eu sempre acabo repetindo as mesmas 3 ou 4 histórias. Não sou muito criativo nessa área. Luísa riu suavemente, um som que fez Eduardo perceber que há muito tempo não ouvia risadas femininas em sua casa. Eu conheço várias histórias, querida. Minha avó costumava inventar contos de fada diferentes para mim todas as noites. Ela dizia que as melhores histórias são aquelas que vêm do coração. Isabela bateu palmas de alegria. Você pode contar uma para mim depois do jantar? Por favor. Eduardo viu os olhos da filha brilhando de uma forma que não via há meses e sentiu uma gratidão imensa por Luísa. Era óbvio que Isabela estava carente de atenção feminina, de um carinho maternal que ele, apesar de todos os esforços, não conseguia suprir completamente. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente entre os 3. Eduardo descobriu que Luísa era bem mais culta do que imaginava, que lia muito nos momentos livres, que tinha opiniões interessantes sobre diversos assuntos. Ela, por sua vez, descobriu que Eduardo não era apenas o empresário bem-sucedido e distante que imaginava, mas um homem sensível, inteligente, que se esforçava todos os dias para ser um bom pai, apesar das circunstâncias difíceis. Como você consegue equilibrar trabalho e cuidar da Isabela sozinho? Perguntou Luísa, genuinamente curiosa. Eduardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não é fácil. Tem dias que sinto que estou falhando nos 2 lados. No trabalho, às vezes preciso sair correndo por causa dela. Em casa, às vezes fico tão cansado que não tenho energia para dar a atenção que ela merece. Luísa viu a vulnerabilidade em seus olhos e sentiu vontade de consolá-lo. Você está fazendo o melhor que pode, Eduardo. Isabela é uma menina feliz e bem ajustada. Isso mostra que você é um pai maravilhoso. As palavras de Luísa tocaram Eduardo profundamente. Há quanto tempo alguém reconhecia seus esforços? Há quanto tempo alguém entendia suas dificuldades sem julgá-lo? Após o jantar, como prometido, Luísa contou uma história para Isabela. Os 3 se acomodaram na sala de estar, Isabela aninhada entre Eduardo e Luísa no sofá grande. A história que Luísa inventou era sobre uma princesa corajosa que salvava pessoas com o poder do amor e da bondade, claramente inspirada nos eventos do dia. Eduardo observava Luísa enquanto ela contava a história, notando como seus olhos se iluminavam, como usava gestos delicados para dar vida aos personagens, como sua voz suave criava atmosferas mágicas. Havia algo hipnotizante na forma como ela narrava, algo que prendia a atenção não apenas de Isabela, mas dele também. Durante a história, quando Luísa descrevia a princesa corajosa, seus olhos encontraram os de Eduardo várias vezes, criando momentos de conexão silenciosa que faziam o coração dele acelerar. Ele percebeu que estava olhando para ela de uma forma diferente, não mais como a funcionária discreta que cuidava de sua casa, mas como uma mulher extraordinária que havia entrado em sua vida no momento exato em que ele mais precisava. Quando a história terminou, Isabela estava com os olhinhos pesados de sono. Foi a história mais bonita que já ouvi, disse ela bocejando. Luísa, você pode contar outra amanhã? Eduardo e Luísa trocaram um olhar rápido.
Amanhã? Isso significava que Luísa voltaria, que essa nova dinâmica continuaria? Veremos, querida, disse Luísa suavemente. Agora é hora de ir para a cama. Isabela se levantou do sofá e, para surpresa de ambos os adultos, abraçou Luísa com força antes de dar boa noite ao pai. Obrigada por ter me salvado hoje, Luísa. Você é a pessoa mais especial que eu conheço. O abraço da menina fez Luísa sentir uma emoção intensa no peito. Há anos ela sonhava em ser mãe, em ter uma criança que a amasse daquele jeito incondicional. Eduardo levou Isabela para o quarto e, quando voltou, encontrou Luísa organizando os pratos na cozinha. Você não precisa fazer isso, disse ele, aproximando-se. Já fez mais do que suficiente por hoje. Luísa sorriu, continuando sua tarefa. Eu não consigo relaxar sabendo que tem louça suja. É mais forte que eu. Eduardo ficou ao lado dela na pia, secando os pratos que ela lavava. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, mas era um silêncio confortável, carregado de uma intimidade nova que nenhum dos dois sabia como interpretar. Luísa, disse Eduardo finalmente, eu quero te fazer uma proposta. Ela parou de lavar os pratos e olhou para ele, curiosa. Depois do que aconteceu hoje, depois de ver como Isabela reagiu à sua presença, eu gostaria que você considerasse mudar sua função aqui em casa. Luísa franziu as sobrancelhas sem entender. Como assim? Eduardo respirou fundo, organizando os pensamentos. Isabela precisa de uma figura feminina em sua vida. Ela está crescendo, e há certas coisas que eu, como pai, não consigo ensinar ou oferecer. Você tem um dom natural com crianças, e está claro que vocês duas têm uma conexão especial. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Eu gostaria de te contratar como babá e governanta principal. Você moraria aqui, cuidaria de Isabela quando eu estivesse trabalhando e seria responsável por coordenar toda a casa. O salário seria 4 vezes maior do que você recebe agora. Luísa ficou em choque. Eduardo, isso é muito generoso, mas... Ele continuou rapidamente. Você teria seu próprio quarto na suíte de hóspedes, total privacidade e liberdade. Não seria apenas trabalho, seria fazer parte da família. As últimas palavras fizeram o coração de Luísa acelerar perigosamente. Fazer parte da família, viver na mesma casa que Eduardo, cuidar de Isabela todos os dias. Eu preciso pensar, disse ela finalmente. É uma mudança muito grande na minha vida. Eduardo assentiu, entendendo. Claro, leve o tempo que precisar, mas quero que saiba que a oferta surge de um lugar de gratidão e reconhecimento. Você não é uma funcionária qualquer, Luísa. Você é especial. A forma como ele disse especial fez ela se arrepiar. Havia algo em seus olhos, em seu tom de voz, que sugeria que os sentimentos dele por ela estavam começando a transcender a gratidão. Eduardo, ela começou hesitante, você tem certeza de que é apenas por causa da Isabela? A pergunta pegou ele de surpresa. Eduardo olhou diretamente nos olhos verdes dela e, pela primeira vez, foi honesto consigo mesmo sobre o que estava sentindo. Não, disse ele suavemente. Não é apenas por causa da Isabela. Hoje, vendo você com ela, vendo como você cuidou dela, como se importou, como trouxe vida para esta casa, eu percebi que há muito tempo esta casa não era um lar de verdade, e você fez ela se sentir assim novamente. Luísa sentiu o rosto esquentar com a intensidade do olhar dele. Havia algo acontecendo ali, algo que ela não sabia se deveria encorajar ou evitar. Eduardo, ela sussurrou, eu sou apenas sua funcionária. Não deveria estar sentindo o que estou sentindo por você. A confissão saiu antes que ela pudesse se controlar. Eduardo deu um passo mais perto, diminuindo a distância entre eles. E o que você está sentindo? Perguntou ele, sua voz baixa e intensa. Luísa baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar dele. Algo que pode complicar tudo. Algo que pode estragar a oportunidade de fazer parte da vida da Isabela. Eduardo colocou suavemente a mão sob o queixo dela, fazendo-a levantar os olhos. Ou algo que pode tornar tudo perfeito. Eles ficaram assim por um momento,
olhando um para o outro, sentindo a tensão elétrica no ar. Eduardo podia sentir o perfume suave de Luísa, podia ver as pequenas sardas em seu nariz que ele nunca havia notado antes. Luísa podia sentir o calor da mão dele em seu rosto, podia ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos, que falavam de anos de sorrisos e preocupações. Era um momento carregado de possibilidades, de decisões que poderiam mudar ambas as vidas para sempre. Foi Luísa quem quebrou o momento, dando um passo para trás. Eu deveria ir para casa, disse ela, sua voz um pouco trêmula. Preciso pensar em tudo isso com calma. Eduardo assentiu, respeitando o espaço dela, mas havia uma frustração óbvia em seus olhos. Deixe-me ao menos levar você em casa. Está escuro e você não deveria pegar ônibus a esta hora. Luísa queria recusar, manter a distância profissional, mas a oferta era tentadora, e ela realmente não gostava de andar sozinha no escuro. Está bem, concordou. Durante o trajeto até o pequeno apartamento de Luísa, eles conversaram sobre coisas triviais, evitando cuidadosamente o elefante na sala, que eram os sentimentos crescentes entre eles. Eduardo ficou surpreso ao ver onde ela morava. Um prédio simples em um bairro popular, mas bem cuidado. Era óbvio que Luísa mantinha o mesmo padrão de organização e cuidado em sua própria casa que mantinha na dele. Obrigada pela carona, disse ela quando chegaram. E por tudo hoje. Eduardo desligou o carro e olhou para ela. Luísa, independente da sua decisão sobre a proposta de trabalho, quero que saiba que hoje você mudou alguma coisa em nossas vidas. Isabela estava radiante de felicidade. E eu me senti vivo novamente. Há anos que não me sentia assim. As palavras dele fizeram o coração de Luísa se apertar. Eduardo, ele continuou, quero te ver de novo. Não como patrão e funcionária, mas como o que somos agora. Luísa sabia que se concordasse não haveria mais volta. Tudo mudaria entre eles. Me dê alguns dias, disse ela finalmente, para pensar, para entender o que realmente quero. Eduardo sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Leve todo o tempo que precisar, mas saiba que eu vou estar esperando. Luísa saiu do carro e acenou antes de entrar no prédio. Eduardo ficou alguns minutos parado ali, observando as janelas do apartamento dela se iluminarem, pensando em como um dia que havia começado tão normal havia se tornado o mais importante de sua vida nos últimos anos. Enquanto dirigia de volta para casa, ele se pegou sorrindo sozinho, algo que não fazia há muito tempo. Havia esperança em seu coração, uma sensação de que talvez, apenas talvez, ele merecesse uma segunda chance na felicidade. Quando chegou em casa e subiu para verificar Isabela, encontrou a menina dormindo com um sorriso no rosto, abraçada ao urso de pelúcia e com o band-aid de unicórnio de Luísa ainda colado em seu braço. No criado mudo havia um desenho novo. 3 figuras de mãos dadas com a legenda escrita em letras tortas. Minha família nova. Eduardo sentiu os olhos marejarem ao ver o desenho. Talvez Isabela, com sua sabedoria infantil, já soubesse o que ele estava apenas começando a descobrir, que Luísa não era apenas uma funcionária que havia salvado sua filha, mas a pessoa que havia salvado toda a família deles. Luísa passou a noite inteira sem conseguir dormir direito, revirando na cama pequena de seu apartamento modesto, repensando cada momento do dia extraordinário que tinha vivido. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Eduardo olhando para ela com aquela intensidade nova. Ouvia sua voz dizendo que ela era especial. Sentia novamente o toque suave de sua mão em seu rosto. Ela se levantou várias vezes durante a madrugada, caminhando pela sala pequena, tentando organizar os pensamentos e sentimentos que pareciam um furacão dentro do peito. Como era possível que em um único dia sua vida tivesse mudado completamente de direção? Como era possível que o homem que ela admirava em silêncio há 3 anos, de repente a visse não apenas como funcionária, mas como mulher? E mais importante, o que ela realmente queria fazer com essa oportunidade que o destino havia colocado em seu caminho? Pela manhã, ela tomou uma decisão. Não conseguia ficar mais um dia sem ver Isabela, sem saber se a menina estava bem depois do susto do dia anterior.
E se fosse completamente honesta consigo mesma, também não conseguia ficar longe de Eduardo. Algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Uma conexão havia se formado que ela não podia simplesmente ignorar. Por volta das 8 da manhã, ela ligou para a mansão dos Mendes. A voz de Eduardo do outro lado da linha fez seu coração acelerar imediatamente. Luísa, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? A preocupação genuína em sua voz a aqueceu por dentro. Está tudo bem, Eduardo. Eu só queria saber como a Isabela passou a noite. E se você não se importa, eu gostaria de passar aí hoje para vê-la. Sei que é meu dia de folga, mas depois do que aconteceu ontem... Eduardo a interrompeu rapidamente. Claro que pode vir. Na verdade, Isabela acordou perguntando se você ia aparecer hoje. Ela disse que sonhou que vocês duas faziam biscoitos juntas. Luísa sorriu involuntariamente. Então vou levar os ingredientes e realizamos o sonho dela. Chego aí por volta das 10 horas, pode ser? A alegria na voz de Eduardo era palpável. Perfeito. Estaremos esperando. Quando Luísa chegou à mansão naquela manhã de sábado, carregando uma sacola com ingredientes para biscoitos e usando um vestido simples mas bonito, em vez de seu usual uniforme de trabalho, encontrou Eduardo e Isabela no jardim da frente. A menina correu ao seu encontro assim que a viu descendo do táxi. Luísa, Luísa, eu sabia que você ia vir. Papai disse que você ia trazer ingredientes para biscoitos. Isabela a abraçou com força e Luísa sentiu seu coração se encher de uma ternura maternal que crescia a cada momento. Eduardo se aproximou mais devagar, mas havia um sorriso genuíno em seu rosto que ela não tinha visto no dia anterior. Bom dia, Luísa. Você está linda hoje. O cumprimento simples fez ela corar levemente. Bom dia, Eduardo. Como vocês estão? Havia uma familiaridade nova na forma como se cumprimentaram, uma intimidade que não existia 2 dias antes. Os três passaram a manhã na cozinha, preparando biscoitos de chocolate juntos. Eduardo se revelou um assistente desastrado, mas entusiasmado, sujando mais do que ajudando, o que provocava risos constantes de Isabela e sorrisos carinhosos de Luísa. Papai, você tem que misturar assim, dizia Isabela, pegando na mão do pai para ensinar o movimento correto. A Luísa me ensinou o jeito certo. Eduardo observava as duas trabalharem juntas e sentia uma paz profunda se instalando em seu peito. Era assim que uma família deveria ser, unidos, rindo, criando memórias simples, mas preciosas. Durante toda a atividade, ele e Luísa trocavam olhares cheios de significado. Pequenos toques acidentais que faziam ambos se arrepiarem, comentários que tinham duplo sentido apenas para eles dois. Isabela, absorta na magia de fazer biscoitos, não percebia a tensão romântica crescente entre os adultos, mas sua felicidade contagiante criava uma atmosfera de alegria que envolvia a todos. Enquanto os biscoitos assavam no forno, Isabela pediu para mostrar a Luísa seu quarto reorganizado. Papai comprou uma estante nova ontem mesmo e disse que podemos escolher a cor juntas. Eduardo havia de fato saído correndo para comprar uma estante nova depois que Luísa foi embora na noite anterior, movido por um desejo de eliminar qualquer lembrança do acidente e criar um ambiente seguro para sua filha, e ele admitiu para si mesmo para impressionar Luísa com sua dedicação como pai. Quando chegaram ao quarto, Luísa ficou surpresa ao ver não apenas uma estante nova, mas também alguns brinquedos novos, livros coloridos e até mesmo um pequeno cavalete para desenhar. Eduardo, você não precisava comprar tudo isso, disse ela, tocada pelo cuidado excessivo. Eu queria, ele respondeu simplesmente. Isabela merece ter tudo do melhor, e depois do susto de ontem... Bem, eu percebi que posso ser mais presente na vida dela sem comprometer o trabalho. Isabela, encantada com as novidades, começou imediatamente a desenhar no cavalete novo. Sem surpresa para os adultos, seu primeiro desenho mostrava 3 figuras, ela, Eduardo e Luísa, todos de mãos dadas em frente à mansão. O almoço foi outro momento de intimidade familiar.
Eduardo havia encomendado comida de um restaurante elegante, querendo impressionar Luísa, mas ela insistiu em cozinhar algo simples e gostoso com os ingredientes que encontrou na geladeira. Comida caseira sempre tem um sabor especial, disse ela, preparando um risoto cremoso com simplicidade e carinho. Eduardo a observava cozinhar, notando cada detalhe, como ela testava o tempero com cuidado, como cantarolava baixinho enquanto mexia a panela, como seus cabelos brilhavam sob a luz da cozinha. Estava definitivamente se apaixonando por essa mulher, e a intensidade desse sentimento o surpreendeu. Durante o almoço, Isabela fez uma pergunta que deixou ambos os adultos sem palavras. Luísa, você já teve namorado? Luísa quase engasgou com o risoto. Por que essa pergunta, querida? A menina deu de ombros com a naturalidade das crianças. É que meu papai nunca teve namorada depois que a mamãe foi para o céu, e eu acho que vocês dois se gostam. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Eduardo e Luísa se olharam por sobre a mesa, ambos vermelhos de constrangimento e algo mais. Foi Eduardo quem quebrou o silêncio. Isabela tem razão sobre uma coisa, disse ele olhando diretamente para Luísa. Eu nunca tive interesse em namorar ninguém depois da Marina. Até agora. As palavras dele fizeram o coração de Luísa parar por um momento. Estava ele realmente dizendo o que ela pensava que estava? Eduardo, ela começou, mas ele continuou. Não quero que você se sinta pressionada ou desconfortável, mas não posso fingir que não estou sentindo algo muito forte por você. Ontem, quando você salvou Isabela, quando jantou conosco, quando conversamos na cozinha, eu percebi que há muito tempo não me sentia completo. E com você aqui, eu me sinto assim. Isabela olhava de um para o outro, um sorriso crescendo em seu rosto pequeno. Isso significa que você vai ser minha nova mamãe, Luísa? A pergunta inocente fez ambos os adultos rirem nervosamente. Não é assim que funciona, querida, disse Luísa suavemente. As pessoas precisam se conhecer melhor, passar tempo juntas, ter certeza de seus sentimentos. Mas por dentro, seu coração estava disparado. A possibilidade de ser mãe de Isabela, de fazer parte daquela família, era um sonho que ela mal ousava admitir para si mesma. Após o almoço, os três foram para o jardim da mansão. Era um dia lindo de sol, e Eduardo sugeriu que dessem uma caminhada pelas áreas da propriedade que Luísa nunca tinha visto direito. Durante a caminhada, Isabela corria na frente, explorando cada cantinho, enquanto Eduardo e Luísa caminhavam lado a lado, conversando sobre tudo e nada. Você já pensou em se casar de novo? Perguntou Luísa, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Eduardo parou de caminhar e a olhou seriamente. Pensei que nunca conseguiria amar ninguém depois da Marina. Ela foi meu primeiro amor, minha esposa, a mãe da minha filha. Quando ela morreu, eu achei que tinha morrido junto com ela. Ele fez uma pausa, olhando para Isabela que brincava perto do lago artificial. Mas ontem, vendo você com Isabela, vendo como ela floresceu na sua presença, vendo como você trouxe alegria para esta casa, eu percebi que talvez meu coração seja maior do que eu imaginava. Talvez eu possa amar de novo, de uma forma diferente, mas igualmente intensa. Luísa sentiu lágrimas picar em seus olhos. E você, Luísa? Já se apaixonou alguma vez? Ela balançou a cabeça. Nunca de verdade. Tive alguns namorados quando era mais nova, mas nada sério. Sempre achei que estava esperando pela pessoa certa, pela situação certa. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Talvez eu estivesse esperando por você. As palavras dela criaram um momento de tensão elétrica entre eles. Eduardo deu um passo mais perto e Luísa não se afastou. Luísa, ele disse suavemente, eu gostaria muito de te beijar agora. O coração dela disparou. Eduardo, e se alguém nos vir? E se for muito cedo? E se... Ele interrompeu suas preocupações, colocando suavemente a mão em seu rosto. E se for exatamente o que nós dois queremos? Ela olhou nos olhos azuis dele, viu a sinceridade, o desejo, o carinho genuíno e a sentiu quase imperceptivelmente. O primeiro beijo deles foi suave, hesitante, cheio de promessas não ditas.
Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau! Sussurrou Luísa. Uau! Concordou Eduardo sorrindo. Foi nesse momento que ouviram palmas e gritos de alegria. Isabela tinha visto tudo do outro lado do jardim e corria na direção deles com o maior sorriso do mundo. Eu sabia que vocês iam se beijar. Agora vocês vão casar e eu vou ter uma mamãe nova. Ela se jogou nos braços dos dois, criando um abraço coletivo que selou simbolicamente a formação de sua nova família. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Eduardo e Luísa se sentaram na varanda da mansão, conversando sob as estrelas. Ela havia aceito oficialmente a proposta de se mudar para a mansão como governanta e babá de Isabela. Mas ambos sabiam que era muito mais do que isso. Era o início de uma nova vida para todos eles. Não vai ser fácil, disse Eduardo segurando a mão dela. A sociedade vai falar, algumas pessoas podem não aceitar nosso relacionamento no início. Você tem certeza de que quer enfrentar isso? Luísa apertou a mão dele com firmeza. Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Isabela precisa de uma mãe. Você precisa de uma companheira e eu preciso de uma família para amar. Nós nos completamos, Eduardo. Eles ficaram ali conversando até tarde, fazendo planos para o futuro, dividindo sonhos e expectativas. Quando finalmente se despediram com um beijo longo e apaixonado, ambos sabiam que suas vidas tinham mudado para sempre e que o amor havia vencido todas as barreiras sociais e circunstanciais que poderiam ter os separado. Uma semana depois, Luísa se mudou oficialmente para a mansão. Seu quarto na suíte de hóspedes foi decorado com carinho por ela e Isabela juntas, criando um espaço que era ao mesmo tempo elegante e acolhedor. A rotina da casa mudou completamente. Agora havia risos constantes, conversas animadas no café da manhã, jantares em família todas as noites. Eduardo conseguiu reduzir suas horas de trabalho, chegando mais cedo em casa para aproveitar momentos com sua nova família. Isabela floresceu de uma forma impressionante. Tornou-se mais falante, mais confiante, mais alegre. Seus desenhos mudaram drasticamente, sempre mostrando uma família completa e feliz. Na escola, as professoras comentavam sobre a mudança positiva no comportamento da menina, como ela havia se tornado mais participativa e sorridente. 2 meses depois de Luísa se mudar para a mansão, Eduardo a levou para jantar em um restaurante elegante no centro da cidade. Durante todo o jantar, ele parecia nervoso, tocando constantemente no bolso do paletó. Luísa notou o comportamento estranho, mas não comentou, achando que ele estava preocupado com algum negócio. Quando chegou à sobremesa, Eduardo respirou fundo e tirou uma pequena caixinha de veludo do bolso. Luísa, começou ele, a voz ligeiramente trêmula. Estes últimos 2 meses foram os mais felizes da minha vida desde que Marina morreu. Você transformou nossa casa em um lar, trouxe alegria para Isabela e devolveu o sentido à minha existência. Ele abriu a caixinha, revelando um anel de diamante elegante, mas não ostensivo. Eu sei que é cedo, eu sei que estamos juntos há pouco tempo, mas também sei que quando encontramos a pessoa certa, não faz sentido esperar. Luísa Martins, você aceita se casar comigo? Aceita ser oficialmente a mãe da Isabela e a mulher da minha vida? Luísa ficou sem palavras por alguns segundos, lágrimas de felicidade correndo pelo rosto. Sim, ela sussurrou. Depois repetiu mais alto. Sim, Eduardo, claro que aceito. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia íntima nos jardins da própria mansão. Apenas familiares próximos e amigos mais chegados estavam presentes, mas a emoção era intensa. Isabela foi a daminha, usando um vestido rosa que ela mesma havia escolhido, levando as alianças em uma almofadinha bordada à mão por Luísa. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se havia alguém que se opusesse ao casamento, Isabela gritou espontaneamente, "Eu apoio totalmente", fazendo todos rirem. Os votos que Eduardo e Luísa trocaram foram escritos por eles mesmos, cheios de referências à jornada improvável que os tinha levado até ali. Você me salvou, disse Eduardo em seus votos. Não apenas salvou minha filha naquele dia,
mas salvou toda a nossa família da solidão e da tristeza. Luísa, por sua vez, agradeceu por ter encontrado não apenas o amor de sua vida, mas também a família que sempre sonhou em ter. A festa que seguiu foi alegre e descontraída, com música, danças e muitas risadas. Durante a primeira dança dos noivos, Isabela insistiu em participar, criando um momento emocionante quando os três dançaram juntos, oficializando simbolicamente sua união como família. No final da noite, quando os convidados foram embora e Isabela finalmente dormiu, Eduardo e Luísa se encontraram na varanda onde tinham conversado pela primeira vez como casal. "Obrigado", disse Eduardo, abraçando sua nova esposa. "Por quê?", perguntou ela. "Por ter aparecido na nossa vida exatamente quando precisávamos de você. Por ter salvado Isabela. Por ter me salvado também." Luísa sorriu, aninhando-se em seus braços. "Não me agradeça. Agradeça ao destino, que sabia exatamente o que estava fazendo quando colocou aquela estante para cair naquele dia." Eles riram juntos, olhando para o futuro com esperança e amor, sabendo que haviam encontrado um no outro, não apenas companheiros românticos, mas parceiros de vida verdadeiros, unidos pelo amor e pela família que tinham criado juntos. 1 ano e meio depois do casamento, a mansão dos Mendes tinha se transformado completamente. O que antes era uma casa bonita, mas silenciosa, agora vibrava com vida, amor e alegria constante. Era uma manhã de domingo ensolarada, quando Eduardo acordou com o som de risadas vindas da cozinha. Ao descer as escadas, encontrou sua esposa Luísa preparando panquecas, enquanto Isabela, agora com 7 anos, a ajudava medindo ingredientes com a seriedade de uma pequena chefe. A cena o fez parar na porta da cozinha apenas para admirar, como fazia constantemente, a perfeição daquela rotina familiar que ele jamais pensou que teria novamente. "Bom dia, família linda", disse Eduardo, aproximando-se para beijar Luísa na bochecha e bagunçar os cabelos de Isabela. "Bom dia, papai. Estamos fazendo panquecas em formato de coração", anunciou Isabela orgulhosa. "Foi ideia da mamãe Luísa para comemorar." Eduardo olhou interrogativamente para sua esposa. "Comemorar o quê?" Luísa sorriu de forma misteriosa, colocando a mão sobre a barriga, que começava a mostrar uma curvinha quase imperceptível. "Bem, há uma novidade que eu queria dividir com vocês dois durante o café da manhã." Eduardo seguiu o olhar dela para a barriga e seus olhos se arregalaram de compreensão e surpresa. "Luísa, você está..." Ela assentiu, o sorriso se alargando. "Grávida de 3 meses. Isabela vai ganhar um irmãozinho ou irmãzinha." A reação foi explosiva. Isabela gritou de alegria, pulando pela cozinha e gritando: "Eu vou ser irmã mais velha. Eu vou ser irmã mais velha." Enquanto Eduardo ficou paralisado por alguns segundos antes de pegar Luísa no colo e girá-la cuidadosamente, cobrindo seu rosto de beijos. "Meu Deus, Luísa, por que não me contou antes?" Ela riu, emocionada com a reação dos dois. Queria ter certeza absoluta e queria que fosse uma surpresa especial. O médico confirmou ontem que está tudo perfeitamente bem. Eduardo a colocou no chão com cuidado exagerado, como se ela fosse feita de cristal. "Você precisa se cuidar. Não pode fazer esforço. Precisa descansar mais." Luísa o interrompeu com um beijo. "Eduardo, eu estou grávida, não doente. Posso continuar fazendo tudo normalmente." Isabela se pendurou na saia de Luísa. "Mamãe Luísa, posso conversar com o bebê que está na sua barriga? Posso ajudar a escolher o nome? Posso ensinar coisas para ele quando nascer?" Durante o café da manhã, os três conversaram animadamente sobre os planos para o bebê. Isabela já tinha ideias para a decoração do quarto, nomes para menino e menina e uma lista extensa de coisas que queria ensinar para o irmãozinho. Eduardo não parava de olhar para Luísa com adoração, ainda processando a notícia de que ia ser pai novamente, desta vez com a mulher que amava profundamente. "Você sabe", disse ele, segurando a mão de Luísa sobre a mesa, "quando Marina morreu, eu pensei que nunca mais teria uma família completa. Pensei que Isabela cresceria sem irmãos, que eu envelheceria sozinho." Sua voz falhou um pouco com a emoção.
E agora olho para isso tudo e mal consigo acreditar. Tenho uma esposa maravilhosa. Isabela está mais feliz do que nunca, e agora teremos mais um bebê para amar. Luísa apertou sua mão. Às vezes o destino demora, mas sempre chega na hora certa. Naquela tarde, enquanto Isabela tirava uma soneca, Eduardo e Luísa caminharam pelo jardim da mansão, planejando onde instalariam os brinquedos do bebê, conversando sobre como seria dividir a atenção entre duas crianças, sonhando com o futuro. Você acha que será menino ou menina? Perguntou Eduardo, a mão descansando protetoramente sobre a barriga ainda pequena de Luísa. Não sei, mas tenho a sensação de que é menino, respondeu ela. E se for? Se for menino, quero que ele seja gentil e carinhoso como o pai. Se for menina, quero que seja corajosa e determinada como a mãe. Eduardo sorriu. E independente do que for, vai ser muito amado por esta família. Quando o sol começou a se pôr, os três estavam na varanda da mansão. Isabela desenhando em seu bloco novo, enquanto Eduardo e Luísa observavam o céu se tinindo de laranja e rosa. Sabe o que eu mais amo nesta nova vida nossa? Perguntou Luísa, aninhada no braço do marido. O quê? É que não existe mais solidão. Esta casa sempre está cheia de vida, de amor, de conversas, de risos. Isabela nunca mais vai se sentir sozinha, e você também não. Eduardo beijou o topo de sua cabeça. E você também não, meu amor. Você também não. Isabela levantou os olhos do desenho que estava fazendo. Posso mostrar para vocês? Era a imagem de uma família de 4 pessoas. Eduardo alto e moreno, Luísa com um vestido amarelo, Isabela no meio e uma figura pequenina nos braços de Luísa. Esta somos nós daqui a alguns meses, explicou a menina com orgulho. Uma família completa e feliz para sempre. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu, Eduardo refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia levado até aquele momento. Uma estante que caiu, um acidente que poderia ter sido tragédia, uma funcionária corajosa que se revelou o amor de sua vida. Obrigado, ele sussurrou olhando para o céu. Obrigado por ter mandado Luísa para nossa vida exatamente quando mais precisávamos dela. Luísa sorriu, sentindo o bebê se mexer levemente em sua barriga pela primeira vez. Acho que alguém aí dentro concordou com você, disse ela, colocando a mão de Eduardo sobre a barriga. Nosso bebê acabou de se mexer pela primeira vez. Eduardo sentiu uma emoção profunda tomando conta do peito. Oi, pequeno, sussurrou para a barriga da esposa. Eu sou seu papai, e mal posso esperar para te conhecer. Você vai crescer numa família que te ama muito, com uma irmã mais velha que já está planejando te ensinar tudo sobre a vida. Isabela se juntou aos dois. E com uma mamãe que é a pessoa mais corajosa do mundo, acrescentou abraçando Luísa com carinho. Eu amo vocês todos, disse Luísa, as lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão feliz. E ali, na varanda da mansão onde tudo havia começado, a família que o destino havia criado se abraçou sob as estrelas, sabendo que haviam encontrado uns nos outros não apenas amor, mas também o lar que sempre sonharam ter.